Bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma reunião nesta casa. Hoje estamos contando com a presença do orador. Esse praticamente é da casa. Não vou dizer que ele nasceu aqui, mas nasceu ali, ó. É verdade. A maior parte dos espíritas não são espíritas de berço, né? O Léo é espírita de berço. Quem não conhece o Léo, ele tem uma referência aí. É o filho da Zeca. Imagine, né? Ter a mãe como referência, que coisa linda, né? Mas então nós vamos convidar a todos para que unamos os nossos pensamentos, lembrando Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia. Rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine nesta manhã de eleição, que tenhamos também aquele discernimento para escolher o melhor. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, abrindo as nossas mentes para compreendermos um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Assim, ao repetirmos a Tua prece, Senhor, daremos por iniciada esta pequena reunião. Pai, bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, o professor Léo. Obrigado, professor Carlinhos. O Carlinhos falou da referência, né? Minha mãe. E aí eu digo sempre, né, que nascem perto dos melhores professores os alunos que precisam de mais socorro, mais auxílio, mais ajuda para acelerar, né, o seu desenvolvimento. Bom, estava brincando com o Jair, e só para dividir com vocês essa alegria, o neto dele nasceu. E aí eu falei para ele, hoje a vibração tem que ser mais forte, hein, porque muitos oradores vêm aqui pela sua obra, né, ou pela sua eloquência, e hoje vocês têm um orador que vem pela oportunidade de aprendizado, né? Essa casa é uma escola, como o Carlinhos falou, a gente nasceu aqui nessa escola, com as bênçãos, né, recebendo bênçãos dessa casa amorosa a vida inteira, e tomara que a gente tenha feito um bom aproveitamento, né? Só procurar, já nasceu. Carlos, é verdade, né? É um privilégio grandioso que emociona a gente. E a gente usa esse privilégio de acordo com as nossas condições, né? Mas é um privilégio grandioso. Que bom. E obrigado já pelo carinho, pela atenção de vocês. É com esse respeito pelo tempo de vocês e estudando um pouquinho que eu venho trazer umas reflexões para a gente, inspirado na vida do senhor Hugo Gonçalves, porque hoje seria aniversário de reencarne, de nascimento dele, 6 de outubro, né? E ele completou 6 anos, 6 de outubro de 2013, e aí no dia 15 de outubro ele desencarnou, né? E com 100 anos de idade ele falava, dos 100 eu não passo, mas dos 100 eu chego. Então, e foi, né, uma conta muito bem feita, muita lucidez, né? Dia 6 de outubro ele completou 100 anos e no dia 15 de outubro de 2013, Dia dos Professores, né? O Carlinhos falando, esse mês também temos o Dia dos Professores, ele desencarnou. E para dar um título para o nosso bate-papo, eu trouxe uma frase de uma poesia, depois musicalizada pela Thaís Bush, que é uma declaração de reconhecimento à vida do seu Hugo e da Dona Dulce, né? Que a gente celebra hoje e busca trazer assim, um olhar para algumas habilidades desses espíritos, não para a gente se comparar, não para a gente estabelecer qualquer tipo de competição, mas para a gente se inspirar e refletir, né? O cultivo dessas habilidades em nós. Então é esse o meu olhar aqui hoje.
olhar para essas vidas inspiradoras e refletir sobre como estamos cultivando essas habilidades em nós. Hoje a educação básica fala muito em um ensino com base em habilidades, ou seja, um ensino que não ativa só a nossa memória, né? Um aprendizado que nos deixa mais habilidoso para vivermos conosco mesmos e para vivermos nas relações sociais. Então que a gente passe, né, cada vez mais a olhar a doutrina dessa forma também. Como esse aprendizado, como essa vida inspiradora me faz mais habilidoso para eu viver melhor, para eu tirar o melhor proveito dos relacionamentos, para a gente fazer 1 mais 1 valer por 3, por 5, por 25, né? Para a gente criar mais para a nossa vida. Então, quão formosos são os passos daqueles que levam a paz. E essa poesia, ela, só para a gente relembrar ela toda, ela trouxe palavras dos evangelhos e palavras do coração dela, né? Quão formosos são os passos daqueles que levam a paz e trazem boas novas de felicidade. Na sua bagagem, muito amor, renúncia, destemor e mansidão. São os mensageiros de Jesus a nos guiar. Nas palavras, luz, saber e fé. As ações dissipam todo o mal. Incansáveis, valorosos, uma vida inteira para doar e amar. São versos maravilhosos, né, para a gente se inspirar. E é uma música. E para falar dessas vidas, um dia chegou mais uma filha do seu Hugo. E para falar dessas vidas cheias de sentido, eu queria fazer uma reflexão aqui. Esse autor é um psiquiatra austríaco, né, Viktor Frankl. Ele tem deixou um legado muito especial porque ele passou, né, muito sofrimento nos campos de concentração. Ele dizia que eles dormiam em 9 pessoas, 10 pessoas, num espaço de 2 por 2, e muitas vezes ele via pessoas com pesadelo, e ele falava assim: bom, não vou acordá-las, porque qualquer pesadelo é mais leve do que a vida que nós levamos aqui. Então olha só. E aí ele trouxe toda essa bagagem, todo esse legado, toda essa valorização da vida e toda essa força espiritual desenvolvida nesse livro. E ele dizia assim, que quando o livro virou um best-seller, o livro se chama Em Busca de Sentido, né? Em busca de sentido para a nossa existência e tudo que a gente passa. Ele falou, quando o livro virou um best-seller, ele o primeiro pensamento dele não foi se alegrar e celebrar o best-seller. Ele falou assim, puxa, se um livro, né, chamado Em Busca de Sentido vira um best-seller, quanta gente no nosso planeta precisando de sentido para a vida. Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente olhar para essas duas vidas aqui, que para nós são cheias de sentido e nos emocionam e nos colocam mais em pé e nos fazem nos inspirar para a gente andar mais um tantinho. A gente se fortalece nessas inspirações e anda mais um tantinho. Então, quero trazer aqui algumas passagens que vão espiritualizando a nossa vida, né? A gente vai nesse caminho, nessa trilha de desenvolvimento humano, observando gente inspiradora, e essas passagens vão espiritualizando a nossa vida. Consciente ou inconscientemente, né, a gente vai tirando conteúdos delas. Para a gente refletir sobre o cultivo dessas habilidades, né? Dessas habilidades aqui, nas nossas existências. E aí, entre uma reflexão e outra, entre uma história e outra, eu trouxe algumas, né, texto literal ali do Homem de Bem, que eu acho que, como o Joana de Angelis coloca, né, o Homem de Bem, ele caminha livremente pela vida, se movimenta em paz, para que a gente vá olhando para a vida do seu Hugo, Dona Dulce, reconhecendo características do Homem de Bem. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. E para a gente ir refletindo sobre as nossas habilidades, né, com relação ao que o Homem de Bem traz para a gente. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios. É indulgente para as fraquezas alheias, né? Ou seja, não dá existência para os pontos fracos, só dá existência para os pontos fortes, né? Porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Então, umas reflexões da Joana de Angelis aqui. O homem comum vive embriagado ou aturdido.
ansioso ou desiludido. O homem consciente movimenta-se em paz. E Jesus, na vertical da verdade, permanece como exemplo fecundo de união com Deus, na conquista total da vida. Então essas vidas inspiradoras nos mostram como irmos, conquistando a vida totalmente. Conquista de si e conquista total da vida. Acho maravilhosa essa contribuição de Joana de Ângeles. E diante de toda circunstância que nos desafia, intelecto ou moralmente, que a gente possa chamar o homem de bem para refletir conosco, e sintonizar os nossos comportamentos com o homem de bem, sintonizar os nossos comportamentos com essas vidas inspiradoras. E o homem de bem para nós, gente, é uma criação mental da nossa própria vida, Pensando nos caminhos e algumas ferramentas que eu trabalho com educação, e algumas ferramentas que a gente desenvolve para a trilha de autodesenvolvimento humano, criar mentalmente a nossa vida é ato de espírito eficaz. O espírito ineficaz, espírito pouco desenvolvido, ele tem muitas situações acidentais na sua vida, como o Jorge Elahá reflete muito bem isso. Tem uns conteúdos dele no Spotify, principalmente, que eu consumo, que vale a pena a gente se inspirar nele. Então, o Jorge Elahá no Spotify. Que espíritos ineficazes não fazem a criação mental da própria vida. Que espíritos eficazes têm poucos fatos acidentais na sua vida. Casamentos acidentais, uniões acidentais. Então, são criações mentais da vida feita antes de começar a viver. E esses espíritos contribuem mais para uma sociedade que opera em vibração mais elevada. Então, que a gente pense sempre isso. Como seria aqui um próximo passo a darmos para desenvolver mais o nosso contexto, mentalidade de desenvolvedores da nossa casa? Eu acho que isso é nos alinharmos perfeitamente aí com a evolução. Verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então, olhando para as vidas inspiradoras do seu e da Dona Dulce, que a gente reflita sobre a nossa educação, para que nos libertemos de escolhas ruins, potencializemos resultados de boas escolhas, e assim, como no livro Céu e Inferno, asseguremos, esse é o caminho de assegurarmos a felicidade futura. Aqui, associada à vida do Sr. Hugo, da Dona Dulce, nós temos muitas pessoas inspiradoras. E para falar um pouquinho da fundação do Lar Infantil Marília Barbosa, eu quero passar um material que ficou em minhas mãos, e é de uma das filhas do Sr. Hugo, de Curitiba, só para vocês verem que coisa mais linda que resgata um pouco a história. Vai passando, Associada à vida do Sr. Hugo, muitas vidas inspiradoras. Por exemplo, em 1953, a fundação do Lar Infantil, seu Luiz Piscinin, com um grupo de companheiros, destinavam 20% do seu trabalho no cultivo do café. Eles fundaram uma beneficiadora e 20% do trabalho, acordo de todos os trabalhadores ali, eram dedicados para a construção do Lar Infantil. E aí, na ocasião da inauguração, faltava algum recurso, um deles doou casa, Pensem nesse gesto, de doar uma casa, seu patrimônio pessoal, doou casa para a edificação do lar. Então são várias histórias lindas. Seu Lins de Vasconcelos, um espírita reconhecido pela federação, reconhecido demais no nosso Brasil, ele doou todo o... Tia Catarina, me ajuda a contar essa história, se eu falhar aqui em algum detalhe que seja rico. Ele doou todo o mobiliário da casa e ele dizia assim: quanto mais caridade, mais a fortuna me persegue. Então, histórias inspiradoras para a gente se fortalecer e se inspirar. E, por volta de agosto de 1953, seu Hugo e Dona Dulce chegaram no Lar Infantil Marília Barbosa. E aí, como diz um antigo prefeito de Cambé, educar 2 filhos
é coisa de pai, mas educar 400, e a gente fala 400 porque é o que tem documentado, né? Mas as meninas mesmo, as filhas do lar, falam em muito mais crianças, né, educadas no lar. Então aqui, educar 2 filhos, aqui os filhos biológicos do senhor Hugo e da dona Dulce, é coisa de pai, mas educar 400 meninas é coisa de super pai, né? E esse ex-prefeito, eu me lembro, ele sempre colocava assim, sempre que ele tinha ocasiões em que ele falava da vida do seu Hugo e da dona Dulce, ele colocava: imaginemos uma família entregando o seu bebê, né, a sua bebê, para um casal desconhecido, e imaginemos esse gesto do casal de receber essas 400 e tantas crianças, né, que passariam a morar ali, a viver, a serem abrigadas, acolhidas totalmente, plenamente. A gente não fala nem de tempo integral hoje na escola, manhã e tarde não é tempo integral, não, vida integral, né? Não era tempo integral, era em vida integral. Então esse ex-prefeito, eu me lembro dele falando, e ele sempre destacava isso, né? Super pais, e nos colocava, assim, nos sensibilizava muito por o que é receber 400 e tantas filhas no braço e educá-las e se dedicar. A minha mãe tem depoimentos dela gravados, e ela não cansa de repetir isso, foi a primeira, né, interna do lar, e ela diz assim: essa casa, o seu Hugo, dona Dulce, me fortaleceram para a vida, né? Essa casa é um pedaço de céu para mim, né? São metáforas que ela utiliza para dizer do lar, dizer desse trabalho amoroso. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Quantas pessoas a gente se esbarra achando que a vida é desgraça, né? Então o homem de bem aqui sabe que nada acontece se não for da vontade de Deus. Então, conceitos, né, um jeito de ver, uma visão de vida que nos leva a um fazer melhorado e que nos leva a obter resultados melhorados. Tem um esquema que eu gosto muito de um autor norte-americano, que ele fala assim: ó, observemos sempre o nosso modelo mental, né? Vida para nós Deus é bondade, é justiça, é sabedoria, e nada acontece sem a sua permissão. Vida para nós é isso? Ou vida para nós é uma sequência de situações que me desagradam? Aí, de acordo com o meu ver, eu vou ter um modelo de comportamento e eu vou ter um modelo de resultados. Então esse esquema para mim é muito especial, né? Como que eu estou visualizando a vida, que comportamentos eu estou fazendo e que resultados eu estou obtendo. Então, o homem de bem são essas lentes para a gente olhar melhor a vida. Tem fé no futuro e por isso coloca bens espirituais acima de bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar, né? Isso é prova ou expiação que está me alcançando? Como viver o melhor para a gente passar de fase? E a gente fala que tem muita gente inspiradora, né, conectada ao seu Hugo e dona Dulce. Aqui essa foto é de uma ocasião de final de ano, quando as meninas eram apadrinhadas, né, por toda a sociedade que acolhia, né, a casa e se solidarizava, presenteava as meninas e as vestia. Então, muita conexão de amor. E uma característica do seu Hugo, que eu falo, nas pequenas coisas a gente vai observando a grandeza de um espírito, né? E uma das características do seu Hugo, que eu acho que é algo assim que mais ilumina meu raciocínio, é o quanto ele nos capacitava para a gente liderar a nossa própria evolução, né? E aí, olhando esse trecho aqui do céu e inferno, olha só, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente, de modo a não haver pressão. Então a gente não sentia qualquer pressão do seu Hugo. A gente sentia um desejo de que nos melhorássemos, né? Mas sem qualquer pressão, com toda leveza, com todo respeito à nossa decisão, ao nosso tempo. E ele só ia nos empoderando, só ia nos provocando, nos empoderando. Tem uma história que o seu Pedro Garcia de Araponga sempre contava, né? Numa ocasião que a Rosineide, todos aqui acho que conhecem, né? Uma ocasião em que ela jogou uma boneca em cima do telhado do lar, e ela, né, com paralisia infantil, tem a deficiência na perna. Aí algumas meninas foram levar: paizinho, a Baby jogou a boneca dela em cima do telhado. Aí ele: ela que pegue.
Então, tamanha confiança, tamanho empoderamento e desenvolvimento dos potenciais de cada um. Então, muito um olhar de zero controle para a gente, mas de empoderamento, de você tem potencial, você é capaz, você pode avançar e fazer grandes coisas nessa vida. E pensando nisso, ele olhava para todos com grande potencial e trazia sempre para o lar. Nós pudemos vivenciar isso junto com as meninas. Muita arte, teatro, música, dança, poesia. Então sempre pensando, como capacitar mais cada um a cuidar da própria evolução. Como inspirar mais cada um por vez, e fazer esse trabalho. Como aqui os guias, sem pressão. Pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Eu me lembro de uma vez, tinha uma das meninas que ela era combatia muito as ideias espíritas, E a gente participou muitas vezes dos evangelhos lá com as meninas, evangelhos semanais, ou até mais, inclusive. E essa menina, ela combatia muito, A propósito, as famílias que eram acolhidas, eu não me lembro de nenhuma espírita. Então, famílias de diversas religiões, crianças de diversas religiões e poucas espíritas. E daí foram se sensibilizando pela mensagem, foram aprendendo e acolhendo a mensagem. Mas essa em especial, ela sempre combatia. Daí o seu Hugo dizia assim para ela: filha, aprenda. Você não precisa usar e nem aceitar, mas você precisa aprender. E um dia, se você precisar, você já tem essa ferramenta. Então, olha só, quanta bondade, quanto olhar, sem pressão nenhuma, Pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. E se a gente for olhar, o Carlinhos mesmo, pioneiro aqui da nossa casa, o quanto ele ia convocando as pessoas, para palestrar, para trabalhar na casa. Então ia empoderando cada um, confiando, dando um lugar de confiança e capacitando a gente a liderar o nosso próprio aprendizado. Não tinha controle, não tinha desconfiança, tinha valorização do ser, Olhava para a gente como espírito e com grande potencial. O semeador saiu a semear, uma coisa que ele sempre trazia para a gente. E constância no bem, no trabalho e na oração. Como eu disse, evangelhos constantes com as meninas. Eu tive a satisfação, a gente trabalhava aqui na gráfica do lar, e aí eu ministrava as insulinas da avó, e aí tomava café da manhã com eles diariamente. Aí ele colhia uma flor no jardim, e chuva ou sol, colhia uma flor no jardim, fazia o café para eles, esperavam acordar. E aí quando eu chegava lá, café pronto, a gente orava juntos e ia para o trabalho, ia para o dia. Então, constância na oração, constância no bem, e uma jovialidade que encanta a todos, uma alegria que nos protege. Uma constância sempre, um ser humano muito constante, nada, nenhum comportamento inesperado que não fosse gentileza e acolhimento. Sempre que se aproximávamos dele, podíamos contar com esse padrão de Jesus, E tanto é que as metáforas, depois de adulto que eu fui refletindo, o poder de algumas metáforas que ele utilizava, Por exemplo, quando me perguntam como eu cheguei nos 100 anos, eu não fumo, não bebo, não falo mal de ninguém. Então, olha, quanto respeito com a vida, E que se reflete em melhores resultados, inclusive físicos, Porque um senhor de 98 anos, uma vez, tropeçou aqui no trabalho da sacola, e aí fraturou o fêmur, foi para uma investigação de risco cirúrgico, foi para a cirurgia com 98 anos, e saiu da cirurgia ainda, voltou a caminhar. Então, quanta força física, quanto vigor espiritual e vigor físico. E ele dizia assim, ô avô, tudo bem? Como está? Ô senhor Hugo, tudo bem? Pedalando para a bicicleta não cair. Olha que metáfora mais poderosa, Alegre, de responsabilidade, e de persistência. Então, pedalemos para a nossa bicicleta não cair, para nos mantermos em desenvolvimento e experimentando coisas novas na nossa trajetória. Então, uma alegria muito contagiante e constante. E
eu coloquei ali, né, o verso: o semeador saiu a semear, que era um poema que ele declamou muitas vezes, e acredito que ainda o relembro sempre que pode, né? E essa semeadura, falamos um pouquinho, né, da inauguração do lar e dos 59 anos, quase 60 anos na frente do lar. A Vânia estava aqui outro dia refletindo conosco, né, Ana, que o quanto, né, que um trabalho desse exige e permanecer por 60 anos na direção de uma casa, né, o quanto que isso não desafiou o coração, desafiou uma mente, desafiou a criatividade. E o trabalho na casa foi um dos aspectos, né, que eu quis destacar aqui hoje, porque o trabalho de consolidação das casas espíritas da nossa região, eu fiz um brainstorm com meu pai, né, de lembrarmos as cidades em que o senhor Hugo ia, junto com vários trabalhadores aqui da casa. Depois o Dr. Júpiter Viló Silveira me ajudou mais, acrescentando algumas outras cidades que o pai e eu não havíamos lembrado. Então, o semeador saiu a semear. O seu Hugo fez eu já dividi com os nossos colegas do ESD aqui, vou dividir com todos, né, Antônio? O seu Hugo fez um trabalho de semeadura no norte do Paraná, né, no nosso Paraná, e em São Paulo também, em muitas cidades. Do Paraná, nós relembramos 17. Bom, só para vocês aí verem no mapa: Londrina, Rolândia, Apucarana, Cascavel, Toledo, Cianorte, Maringá, Campo Mourão, Umuarama. E assim, pensemos, né? Leva uma palestra, mas leva também toda uma orientação de como, né, como realizar o trabalho mediúnico, como realizar a assistência, como o trabalho de passes. Então, toda uma orientação para a consolidação de uma casa espírita. Porecatu, Ivaiporã, Alvorada Nova, Bela Vista, Jaguapitã, Colorado, Arapongas, Mandaguari, e aí no estado de São Paulo. Então, no Paraná, que a gente se lembrou, 17. Se lembrar de mais alguma, fala pra gente, Carlinhos. São Paulo: Presidente Prudente, Tupã, Venceslau Brás, Presidente Epitácio, Panorama, Itirapina, Jaú, Matão, Bauru, Piratininga, Santa Cruz do Rio Pardo. A Ana trouxe informações de Franca, ainda não consegui investigar com eles, né? Mas eu estive lá em Franca conhecendo a Fundação Pestalozzi, um trabalho maravilhoso, e muitas semelhanças, né, com o que a gente tinha aqui na casa também. Então, exemplos cotidianos de amor. Eu me lembro de uma outra, né, vereadora também, que ela dizia assim: seu Hugo, uma figura de benfeitor, grande graça para a nossa cidade, né? Eu acho reconhecimentos, né? Assim como a música que a Thaís fez, uma declaração de reconhecimento desse poder, dessa contribuição social. Essa vereadora também falava. E por que eu trouxe ela aqui pra gente? Porque de criança eu me lembro que chegavam, né? O trabalho acontecia o dia inteiro, e aí à noite, mais uma filha do seu Hugo chegando. Aí à noite, muitas vezes, muito frequentemente, chegava essa vereadora que tinha um trabalho social muito forte na cidade e trazia famílias desabrigadas, crianças, e aquilo, no nosso coração de criança, se enchia de uma espécie de uma preocupação muito grande. Nossa, uma família desabrigada vai dormir aonde? E essas crianças, né? A gente acompanhava tudo aquilo. E de repente, o seu Hugo e Dona Dulce já acomodavam, davam até uma confiança muito, até se a gente for pensar nos padrões de hoje, muito perigosa, né? Confiava plenamente naquelas pessoas, colocavam elas junto ou aqui, pernoitarem no centro, e o nosso coração descansava. Olha só, o quanto isso, né, o quanto uma criança vivencia isso, é importante para a sua constituição. Eu me lembro de uma preocupação exagerada quando aquela vereadora chegava com famílias, com crianças desamparadas e, enfim, situações de muito sofrimento, e de repente eu via aquele acolhimento e falava: nossa, inconscientemente, né, eu me edificava um pouco e me inspirava naquilo, e crescia em responsabilidade e pelo menos visão do que é ser um homem de bem, do que é ser uma pessoa que contribui para que a gente viva nessa sociedade de elevado padrão, né, de elevada vibração. Então, grande graça para a nossa cidade. Ele tinha muito desejo de conhecer o Chico Xavier e achava que não ia, né? Então, o Chico perguntando para o seu Hugo do Imortal,
conversando com ele coisas de quando era criança, né? Isso tem depoimento do próprio Sr. Hugo falando de quando o Chico, né, o questionou como se fossem grandes conhecidos. Então acho que é muito especial trazer essa reflexão da vida dele. O homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui. Olha só, a diversão dele é a caridade, né? Esses dias eu estava assistindo o The Chosen, né? Essa série que está aí agora, bastante reconhecida. Traz um pouco de literatura, mas traz muito ensinamento para a gente. E aí o Pedro fala para Jesus: isso foi divertido, uma cura que Jesus faz. Então foi, olha só, um novo padrão de diversão, né? Encontrar na caridade a diversão que a gente encontra muitas vezes em ações que não agregam, não nos aproximam da nossa criação mental da própria vida, né? Muitas vezes a gente faz opções por diversões que não nos aproximam da nossa criação mental da vida. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo. E pensando nas vivências cotidianas, eu trouxe aqui há um tempo, nós estudamos com o nosso grupo de ESD, né, nossos estudos às segundas-feiras. Posso convidar ainda quem não participa a participar? Dá tempo? Então estão convidados, segunda-feiras, 17h30. E aí quando eu pensava nos pontos principais da doutrina espírita, eu falava, olha só, diariamente, né, o Sr. Hugo e Dona Dulce parece que nos comunicam isso, né? Deus, Criador do Universo, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados, a encarnação, a reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos, e o quanto ouvi-los falar de encarnação, de reencarnação, de espíritos que lamentam a sua encarnação, de espíritos que celebram a sua encarnação, a gente vai buscando fazer, né, opções de melhores escolhas para fortalecer a felicidade futura. O melhoramento progressivo dos espíritos que passam pelos diversos graus de hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. Então, o melhoramento progressivo dos espíritos, né? No livro Conduta Espírita, o Valdo Vieira e o Chico, né, psicografando, Conduta Espírita, Valdo Vieira e o Chico, tem uma orientação lá que, com a criança, né, pensando aqui, melhoramento progressivo dos espíritos, né? Aí no livro Conduta Espírita, eles têm lá diversas orientações para a gente, né, para como nos conduzirmos diante da natureza, diante dos animais, diante das crianças. E aí a orientação que eles dão é: ofertem livros para as crianças, ofertem possibilidades delas se desenvolverem. E aí há uns meses eu fui me mudar de casa, daí eu falei, acho que eu vou digitalizar a minha biblioteca toda, não vou ficar com livros em casa. E aí eu fui, o primeiro livro, dedicatória do Sr. Hugo, o segundo livro, dedicatória dele, outro livro, dedicatória da minha mãe. Eu falei, olha só, não vou conseguir ainda me desfazer dos livros. Então, né, tamanho olhar para o desenvolvimento progressivo dos espíritos e facilitando isso. E nesse livro também tem isso, conduta espírita diante dos animais, né? Respeitemos a tudo que tem vida, e algumas práticas nossas são crimes disfarçados de esporte, são crimes disfarçados de... Então observemos isso. E aí o Sr. Hugo sempre fazia questão de relembrar para Karl Schutter que uma vez comprou um burro, né? E ele comprou o burro para aposentar o animal. Ele vendo o animal, né, sendo usado de um jeito explorador e um animal já velhinho, ele comprou o burro para aposentar. E o Sr. Hugo, de um jeito muito descontraído, muito espirituoso, contava essa história e deixava para a gente uma grandiosa lição aí de conduta espírita, né? Uma história divertida e descontraída. A relação constante dos espíritos desencarnados com os homens. Então, vigilância. A existência do perispírito como um envoltório semimaterial do espírito. Então, responsabilidade com a sua saúde. Os ensinamentos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como os do Cristo, na máxima evangélica, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Bom, aqui
aqui algumas fotos para a gente celebrar mais essas vidas cheias de sentido. E já a gente arrematando, agradecendo a atenção carinhosa de vocês, essa casa em que o amor de Jesus nos acolhe e nos refaz. Só relembrar aqui o rendimento no bem desse casal, constância na oração, leitura do Evangelho, vida inteira de doação de amor e conquista de um selo da mansidão. E tem essa música que é dedicada ao Chico, ao Nando Cordel. Eu queria trazer para a gente fazer uma relação também com a vida do seu Hugo. Quando o acusado usou o amor, caluniado usou o perdão, traído usou a luz do coração, quando atacado sorriu, elogiado nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Eu acho essa música de um poder, assim, né, descrevendo para a gente habilidades importantíssimas para nós, de habilidades de felicidade mesmo, né? Se acusados, usemos o amor, se caluniados, o perdão. Eu me lembro da doutora Jane, no livro Abnegado Servidor, que ela fala de algumas situações de ataques, né, ao espiritismo aqui, nascente na cidade. E aí o senhor Hugo falava, a gente vai focar no trabalho a ser feito, a gente não vai dedicar tempo para combater os ataques. Então não entrava em combates desnecessários, competições desnecessárias. Então atacado, buscou nem ver. E elogiado, teve uma ocasião que estava o seu Astolfo Olegário aqui, né, que à frente do Jornal Imortal há muitos anos, o Jornal Imortal estava fazendo 50 anos de existência, e aí ele entrevistando o senhor Hugo aqui, numa noite festiva, né, celebrando os 50 anos do Imortal. Aí ele falou, senhor Hugo, é muito elogio, é muita possibilidade de o senhor se envaidecer. E como o senhor faz? Ó, elogiado, nem viu. Então ele falava, eu transfiro para a Dulce, e ela que se vire. Então eu achava maravilhosa também essa forma descontraída de ele. Elogiado nem viu, não distrai com o elogio, foca no que há de ser feito. E Kardec traz para a gente, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Eu falo, essa mensagem é para o espírita padrão meu, né? Domar as más inclinações, né? Porque parece que observando essas vidas a gente não vê más inclinações, né? A gente sabe das lutas internas, cada um tem as suas, mas eu quis refletir assim, ó, essa mensagem aqui é para espírita do meu padrão, tem que domar as más inclinações, mas pensando em seu Hugo, Dona Dulce e outras vidas inspiradoras, não, parece que não tem esse trabalho de domar má inclinação. E a vida do seu Hugo é lição essencial e enlevo. Eu trouxe esse slide aqui de enlevo, a finalidade dele, que é uma poesia de João Cabete, para a gente já ir arrematando. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Acho que estamos aqui, né, fazendo uma singela homenagem, celebrando essas duas vidas, e eu vejo que os pedidos deles seriam nessa categoria aqui, né? São nessa categoria, né? Poucos pedidos para si, muitos pedidos para o bem coletivo e muito agradecimento. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. No livro Neste Instante, o Emmanuel, quando vai descrever a caridade, ele dá visões bem fáceis da gente materializar, né? Visualizar a caridade. Somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças, dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Acho que definição de caridade define essas vidas cheias de sentido. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Jesus nos abençoe sempre e que a gente saia daqui fortalecido com o abraço carinhoso dessa espiritualidade que nos acolhe sempre. Obrigado. Ontem nós colocamos no canal um vídeo que a doutora Lúcia trouxe, e é tão gostoso, eu estava falando para o Léo, né?
Eu tentei investigar quem era quem, não consegui me enxergar, né? Começa por aí. Daí o vídeo era recente, há 27 anos atrás, mas é muito bonito a gente ver as homenagens. Então eu vou colocar aqui um pouquinho, quem quiser ver o vídeo inteiro, tá no canal, gente. Vale a pena depois que vocês tiverem um tempinho. Eu só vou colocar aqui um trechinho, porque é o que todo mundo falava, né? Que toda vez que ia fazer alguma homenagem para o seu Hugo, ele nunca gostava de receber isso, ele sempre falava, passava para a Dona Dulce. E ontem, no final, tem um trechinho disso, eu vou passar, vou compartilhar com vocês, para quem ainda não viu. E para quem já viu, só para matar a saudade. Meus amigos, uma noite está sendo bem interessante, muito luz, emocionante. Eu fico profundamente sensibilizado com esse gesto, com esse carinho que todos trazem a essa casa nessa noite. Essas homenagens eu quero repartir com a gente. Eu não vou dar toda não, sou meio egoísta, mas na verdade eu quero passar para a minha companheira Dulce, porque sem ela eu não teria chegado até ali. Sem ela eu não teria realizado nada, talvez não estivesse nem merecendo a homenagem dessa noite. A ela, portanto, a nossa homenagem também. A ela eu peço uma coisa de palma, mas de pé, todo mundo, por favor. Todos esses aplausos são para a Dona Dulce, que ela merece. Sim, eu disse aí que eu não teria feito nada, não estaria aqui recebendo essa homenagem.
gostaria que ela falasse alguma coisa, mas ela pede para não. Vamos ver se ela só que eu vou falar é muito obrigado por tudo isso, que eu não mereço. completando hoje 18 anos, eu quero agradecer muito a presença de todos, o carinho, do que vocês concedem eternamente. É verdade que o Papai Noel não existe. É uma história que eu não penso em contar, senão vocês vão cansar. Mas muito obrigado mesmo a todos. Porque a Lúcia, eu não sei como me pagar. Tanto carinho, tanto trabalho. Olha, tudo isso que foi apresentado aí, a doutora Lúcia, a doutora José Gonçalves, o Mirko, o Eurípides, a doutora que apareceu aqui. Todos eles trabalharam amorosamente, viviam aqui, recebiam isso, e embrulhavam embaixo para resolver esse ensaio, mas eles só desconfiaram que era alguma coisa que estava acontecendo. Mas conseguiram fazer a minha revelia, tudo isso que vocês todos e nós estamos observando nessa noite. Portanto, eu quero então agradecer doutor José Gonçalves, doutora Lúcia, doutora Beta, enfim, eu vou citar todos, não serei capaz de citar o nome de todos, então eu agradeço ao senhor geral, que Deus os recompense. Que Deus os ajude para que eles possam continuar assim, com esse propósito, com esse dinamismo, com essa visão com que eles se enfrentam na vida, e por esse trabalho dessa noite. Muito obrigado a ela, muito obrigado a todos que compareceram, muito obrigado a ela, pela beleza do jornal. Eu sei que dá vontade de ficar assistindo. E aqui é mais gostoso do que assistir aqui do que em casa, porque a imagem está maior. Depois, se vocês quiserem, gente, está no canal do YouTube. Eu disse que o senhor nunca tinha aquela repreensão assim, as pessoas de oriental. Eu comecei aqui faz algum tempo. Aí no centro era compridinha. E o trabalho de quinta-feira era uma reunião mediúnica, mas era com assistência. Eu tinha o Sr. Hugo, a dona Nena, que eu lembro, o Sr. Piscinim, o Sr. Fernandes, que eu lembro agora. E daí comecei a frequentar e tal. Aí o senhor me chamou. Ah, dona Lívia, senta aqui. Você vai ficar encarregado do meu evangelho. No começo, mas eu sempre fui meio acanhado, então, mas era sofrimento. Mas eu falei, não, vai passar, olha só. E assim foi. E essa reunião depois, quem dirigia era o Piscinim. O Piscinim passou o seu Hugo, depois o seu Hugo passou o seu Hugo, né? E aí nessa altura já tinha o centro aqui, o seu Hugo passou a dirigir aqui nessa sala, né? E tem até uma história interessante até. Tinha os jovens aqui, não sei, eles conseguiram, não sei se era uma moto, uma lambreta, tudo arrebentado, e começaram a consertar, né? Ficaram um tempão lá para consertar, e justamente numa quinta-feira, eles estavam bem ali no cantinho ali, né? E conseguiram montar, né? E deram partida à moto, e começaram a gritar uma euforia, né? E o seu Serafim, ele era meio pavio curto, mas ele ficou louco da vida. Mas esse pessoal sabe que tem reunião aqui, como que vai fazer isso? Amanhã eu vou conversar com o senhor. Falei, tudo bem, senhor. Aí no outro dia ele veio aqui, falou, o senhor tem que tomar providência, porque esse pessoal aí
não respeita a gente está fazendo uma reunião, mas ligaram uma moto lá no último, não sei o quê. Aí ele falou assim, paciência, é coisa de jovens. Eu acompanhei, ele falou assim, eles estão aí faz um mês tentando montar essa moto, e a hora que a moto era justo para a alegria, né? Aí vocês estavam assim, mas não dá certo, foi embora, né? Aí quando foi no outro dia, o senhor Serafim volta e fala assim, ô, esquece a moto, esquece aquilo lá, estava com a cabeça quente. Não, é coisa do seu uso, né? Apaziguava, né? Orientava, ajeitava, coisa e tal, né? Até quando eu comecei a frequentar aqui, os espíritas da cidade não eram bem vistos, né? Havia uma série. O pessoal ficava olhando meio do lado, às vezes tinha gente que não vinha de lá ou daqui, quando chegava aqui perto do centro, não passava em frente, cuidava de lado. Dizia assim, nossa, isso aí está cheio de espírito. Entendeu? Mas hoje, e o seu Hugo nunca discutiu com ninguém, o senhor fala, o tio Paulo, e o seu trabalho, a sua luta, né? O Leandro estava dizendo, acolhia sempre. Imagine uma criança sai lá das mãos da mãe, do pai, para ficar praticamente uma pessoa estranha, né? Você imagina como tinha que ser esse acolhimento, não é isso? Para que a criança gostasse, não é isso? E com facilidade a criança ia se adaptando, ficava, crescia de lá e tal, né? Mas tinha essa coisa, essa perseguição. Mas depois de algum tempo, a gente folheando aquele livro de preces, a gente vê nomes, que a cidade a gente conhecia todo mundo, né? Nome e sobrenome. Então, depois de um tempo, a gente vai folhear aquele livro, então a gente vê pessoas pedindo prece, pedindo orientação, pessoas que a gente jamais naquela época ia imaginar que um dia entrar na casa pedir prece, pedir oração. Então, é todo um trabalho mesmo de um espírito, né, que todos nós conhecemos, um espírito, uma categoria elevadíssima. Muito bem. Mas olha que aqui só para uma contribuição também rica nesse sentido. O diretor, o presidente hoje da Casa do Pão, o Luiz, ele contou essa história. Ele era o que atravessava a rua. Ele não passava aqui na calçada do centro. E hoje ele está lá na direção de uma casa espírita. Então olha só, né, quanto trabalho está dando transformação. Eu morava ali na Dinamarca, né, e na minha família, a ovelha negra sou eu que comecei a frequentar a casa espírita. E ali tinha uma vizinhança que era muito igrejeiro, assim, né? E quando eles ficaram sabendo que eu tinha sido espírita, nossa, as pessoas não cumprimentavam mais. Eu olhava de lado, assim, mas tudo passa, né? A doutrina veio para permanecer graça a esses trabalhadores, não é isso? Então vamos agradecer a presença de todos por esta manhã tão gostosa, né? E que Jesus nos abençoe, nos ilumine, fortalecendo sempre a nossa fé, a nossa confiança, para que possamos prosseguir nessa caminhada tão longa em busca do nosso destino, que é a felicidade. Estamos, não sei se já chegamos na metade do caminho ou não, mas sabemos que tem muito chão pela frente, que a espiritualidade possa estar sempre presente em nossas vidas, nos ajudando, nos reerguendo a cada queda, para que a gente possa prosseguir e que Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, possamos estar sempre recebendo toda a ajuda necessária nessa jornada. Muita paz a todos, tenham muita paz, muita luz, e sejam sempre bem-vindos a esta